Segundo aos Coríntios 9, versos 6 até o 15. E digo isto, vamos ler juntos? Todos nós. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Só um instante. Olha que versículo e promessa maravilhosa. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Quanto mais nós investimos em missões, mais Deus nos dá. Nós estamos hoje apoiando 6 projetos missionários, mas olhe para trás e veja em um ano quanto Deus já não nos deu. Esta é uma promessa, irmãos, sendo cumprida em nossa própria vida, no nosso ministério. Eu leio agora até o versículo 15. Para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova desta administração glorifico a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Dons aqui, financeiros. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. E o dom inefável de Deus se chama Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Então vamos falar sobre a promessa de fé para missões. Quais são os 3 maiores mandamentos de Deus dentro da Bíblia? 2 mandamentos, você já conhece, são universais para todos os homens, salvos ou perdidos. Mas o terceiro deles é local, foi dado apenas para um grupo seleto de pessoas. Pois bem, para todos os homens, Deus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Claro que até os salvos têm dificuldade em cumprir este mandamento, mas é para todos. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. São 2 mandamentos universais para todas as pessoas, todas as raças, todos os povos. Mas para a igreja, que sou eu e você, um grupo seleto, qual foi o maior mandamento de todos? Jesus disse: ide. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Uma igreja não tem o direito de existir a menos que ela esteja cumprindo este mandamento. Mesmo trabalhando num único local, ela precisa, através daquele local, enviar a luz da palavra de Deus para outros lugares, para outros povos, para outras pessoas. Caso contrário, ela nem deveria existir. Então vejamos, olha só a ordem dos fatores. Quem ama a Deus, consequentemente, amará o próximo. E quem ama o próximo, irá fazer o possível para que ele conheça a palavra de Deus. Vai fazer o possível para que ele receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Assim como há 3 grandes mandamentos, há também na Bíblia 3 tipos especiais de ofertas. Ofertas financeiras, ofertas materiais, que envolvem Deus e os homens.
Deus e os seres humanos. São elas, a primeira de todas, os dízimos. Agora, cuidado, nós estamos ouvindo por aí que os dízimos fazem parte da lei de Moisés e, portanto, os dízimos não são mais para os dias de hoje. Eu vou fazer uma correção. Os dízimos não são obrigatórios. Nenhuma igreja, nenhum pastor pode exigir, coagir pessoas a darem os dízimos. Mas o princípio do dízimo nunca deixou de existir. Meus amados irmãos, Jesus disse: eu nunca vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Amém, irmãos? Em nenhum lugar Jesus e os apóstolos aboliram a lei de Deus. Ademais, na lei de Moisés também dizia-se: não matarás, não roubarás, não adulterarás. Agora vamos dizer por aí que não matarás, não roubarás, não adulterarás faziam parte da lei e nós não precisamos observar nos dias de hoje? A diferença é que no Velho Testamento o dízimo era obrigatório e era, digamos assim, um teto das ofertas que se davam a Deus. Mas nos dias de hoje passou a ser um piso, porque pela graça de Deus a igreja consegue dar além dos dízimos. Amém, irmãos? A diferença é que o aspecto legal não existe mais. Por esta razão, esta igreja não obriga ninguém a dar o dízimo. Este pastor não tem acesso aos dizimistas, aos valores que são dados. Talvez fosse minha prerrogativa, mas eu me abnego dela. Eu não sei e nunca fiz questão de saber quem são os dizimistas e muito menos os valores que são dados. A menos que uma pessoa me diga: pastor, eu estou dando dízimo, pastor, eu dei tanto. Eu nunca fico sabendo. Por quê? Porque eu acredito piamente que o dízimo é entre você e Deus, é entre você e Jesus Cristo. Mas eu acredito também que a avareza é pecado. Amém, irmãos? E mesmo que você não queira acreditar que o dízimo ainda seja bíblico, você precisa acreditar que a avareza é pecado. Muito cuidado com essa história de que o dízimo não existe mais. O aspecto legal não existe mais, mas o dízimo, assim como a palavra de Deus, nunca deixou de existir. Malaquias 3:10 é válido para os dias de hoje. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. O Deus que abençoava a liberalidade do povo no Velho Testamento, continua abençoando a liberalidade do povo no Novo Testamento. Segundo tipo de oferta, as ofertas de prosperidade, que são consequências do aumento dos nossos bens. Olha, eu conheço alguns de vocês de uma longa data. Alguns de vocês eu conheço já de uma longa data. E eu sei que você tem prosperado. Eu sei que Deus tem prosperado o seu caminho. E a Bíblia realmente ensina que nós devemos dar de acordo com a nossa prosperidade. Mas aí eu pergunto, se você está sendo generoso com Deus, ou melhor dizendo, se Deus fosse ser generoso com você, da forma como você está sendo generoso com Ele, você seria próspero? A resposta provavelmente seria não. Mas Paulo disse, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua, diga alguém, prosperidade. Com certeza, alguns de nós pode dar mais do que outros, porque a minha prosperidade é maior do que a dele, a dela, e a dele é maior do que a do outro. E assim, a igreja se completa e o ministério se completa, quando cada um de nós dá de acordo com a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Tudo indica que Paulo não gostava muito, de recolher ofertas.
Então ele pedia que o pessoal fizesse isso antes. Então nós vimos os dízimos. Nós vimos a oferta de acordo com a nossa prosperidade. Mas eu não quero falar sobre elas. Nesta noite eu quero falar sobre a promessa de fé para missões. Primeiro, não é um mandamento bíblico, e a promessa de fé, tal como nós a praticamos, não é ensinada na Bíblia. Pronto, eu disse. A promessa de fé é um método. A promessa de fé é um programa. Não é antibíblico. Assim como a escola bíblica dominical não é um mandamento bíblico. É um método, é um programa. Mas não é antibíblico. A promessa de fé é um ensinamento que nós tiramos de vários princípios da Bíblia. Quantos estão entendendo isso? Através de princípios bíblicos, nós praticamos a promessa de fé. E nós encontramos os princípios, principalmente, na segunda carta aos Coríntios, capítulos 8, 9 e 10. Eu tenho que ser honesto e intelectualmente sincero com vocês. A promessa de fé não é, como o dízimo, como as ofertas de prosperidade, um mandamento de Deus. Mas os princípios nós encontramos na palavra. Veja o que Paulo disse em 2 aos Coríntios 9, verso 7. Todos lendo junto comigo. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Você percebeu o princípio? Proposto no coração. Você propõe que vai ajudar missões. Você propõe que vai participar de missões. Você propõe que vai ajudar na construção da igreja. Você propõe que vai trazer para o Pedro, uma vez por mês, uma cesta básica, para que a igreja possa ofertar a uma família em necessidade. Você propõe que todos os meses, além do dízimo, além da promessa de fé, você também quer colocar um dinheirinho à parte para a construção da igreja. É tudo uma questão de propósito. E onde que se propõe? Dentro do coração. Significa uma intenção ou até mesmo uma promessa de ajuda. O verso 8, o verso anterior, mostra qual é a base desta promessa ou desta proposta. Vamos ler juntos? E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, quando Deus descobre que nós fizemos uma proposta, uma promessa, de que nós vamos participar de algo para a honra e a glória dEle, Ele nos capacita. Isso é bíblico. Isso faz parte dos princípios que Paulo ensinou às igrejas. Ou seja, uma vez que escolhemos ajudar outras igrejas, Deus nos capacita. Claro que você nunca usa experiência para provar um fato bíblico. Você usa um fato bíblico para provar experiências. E eu estou lhe dizendo, eu tenho mais de 35 anos praticando a promessa de fé para missões. E a minha experiência é que Deus sempre capacita. Sempre capacita, desde que haja o desejo. Já sabemos que devemos devolver os dízimos. Alguém pode dizer, o dízimo não é obrigatório. Não é, mas você deixa de ser abençoado sim, se segurar o dízimo. Que devemos dar ofertas de acordo com a nossa prosperidade. Devemos sim. Alguns de nós podem dar mais do que outros. Mas por que fazer uma promessa, um propósito de fé para missões? O que nós temos a ver com Projeto Antioquia, Robson Marcelo? O que nós temos a ver com Aguinaldo e João Henrique e Deusvânio? Há pelo menos 3 razões que nos levam a fazer uma promessa. E propor no coração
que todos os meses nós vamos contribuir para missões. Primeiro, nós queremos ser ricos nos valores eternos. Paulo diz, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Preste atenção na expressão espalhou. Significa semeou. Quantas árvores existem espalhadas por este mundo afora? Ninguém as plantou, foram os passarinhos que através de seus bicos semearam as sementinhas que caíram sobre a terra e fizeram nascer todos os tipos de árvores e de plantas que você consegue imaginar. Não é interessante como que funciona o ecossistema? Todos os seres humanos estão semeando também, em algum lugar ou de alguma forma. Você e eu somos semeadores. A pergunta é se estamos semeando valores eternos, que vão nos acompanhar após a morte, ou valores temporais que vão morrer conosco e vão ficar aqui mesmo na terra. Os irmãos Caim e Abel, por exemplo, deram suas ofertas a Deus, mas Caim estava pensando apenas nos valores terrenos, enquanto Abel estava olhando para cima. Deus aceitou a oferta de Abel e Deus rejeitou a oferta de Caim, porque se tratava de uma oferta interesseira. Caim estava pensando apenas no aqui e agora e no que ele estaria recebendo de Deus. Já a promessa de fé, que nós fazemos e entregamos para missões todos os meses, é uma oferta celestial, que revela o lugar para onde estamos olhando. Para onde estamos olhando nesta noite? Alguns estão olhando para o sítio Ribeirão e visualizando a igreja maravilhosa, o prédio maravilhoso que Deus vai nos dar naquele lugar, e não há nada de errado com isso, eu também estou, mas a gente tem que olhar além, nós temos que olhar para a eternidade. Por quê? Porque o lugar para onde nós estamos olhando revela o tesouro do nosso coração. Abel estava olhando para cima. Para onde estamos olhando nesta noite? Nós não podemos ter uma visão míope e curta, porque a Bíblia diz que nós vamos viver eternamente. Há dois tipos de semeaduras entre nós. Infelizmente, a visão carnal e a visão espiritual. Sobre a visão carnal, Paulo diz, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. A carne está se corrompendo a cada dia mais, não é? Porque nós estamos, infelizmente, num projeto, ou num processo, melhor dizendo, de degeneração. A carne simboliza os nossos próprios desejos e os nossos próprios alvos, e não há lugar para outros projetos, não há lugar para outra visão senão a nossa, porque nós estamos neste mundo com uma agenda pessoal, cumprir a nossa vontade, fazer a nossa vontade, alcançar os nossos alvos. Você sabia que quanto mais rica uma pessoa, ou quanto mais rico um país, menos investimento na obra de Deus e mais investimento em si mesmo? De novo, a Bíblia ensina isso, mas a experiência corrobora. Eu tenho visto as igrejas que nós fundamos crescendo, prosperando, enriquecendo-se, mas eu não vi o investimento na obra missionária enriquecendo juntamente com a igreja, seja ela qual for, e eu temo que o mesmo aconteceria com esta igreja. Por quê? Porque a realidade tem demonstrado isso. Quanto mais rica uma pessoa, quanto mais rico um país, quanto mais rica uma instituição, menos investimento para a obra de Deus. Quando nós tínhamos menos, nós fazíamos mais. Não no montante, mas em porcentagem. Em porcentagem, nós fazíamos muito mais.
Eu me lembro nos anos 90, nos Estados Unidos, eu estava lá, os Estados Unidos viveram os melhores momentos econômicos da sua história. Os anos 90 foi o período do booming econômico norte-americano. E apesar, irmãos, do crescimento econômico daquele país, os investimentos em missões estavam diminuindo. Nos anos 60, quando havia recessão, havia guerra no Vietnã e outros problemas, aquela nação enviava mais missionários, ajudava mais missionários do que estava fazendo nos anos 90. Havia menos visão missionária, menos interesse por missões, enquanto a nação se enriquecia. Aí veio a recessão brava em 2008, vocês sabem disso, e eles viveram os piores momentos econômicos da sua história, e até hoje ainda não conseguiram sair totalmente daquela recessão. Ou seja, semearam na carne, ceifaram na carne. Isso acontece também com indivíduos. Por essa razão, Paulo diz, olha o que Paulo diz para os ricos: manda aos ricos deste mundo, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. E a palavra comunicáveis, que sejam generosos. Durante a campanha para a construção de uma igreja, o membro da igreja disse para os diáconos: como eu gostaria de ajudar na construção da nossa igreja, mas infelizmente eu não posso, eu não tenho condições. Tudo bem, não pode, não pode. Mas uma semana depois, encontraram petróleo na terra daquele irmão, e ele ficou rico da noite para o dia, milionário. Então os diáconos voltaram na casa dele e perguntaram se agora ele podia ajudar na construção da igreja. Sozinho ele poderia ter construído a igreja, mas ele foi sincero e ele disse: antes eu tinha vontade e não podia, agora eu posso, mas não tenho vontade. E é verdade, é tudo uma questão de vontade. Vamos recordar o princípio bíblico: cada um contribua segundo propôs no seu coração, segundo a vontade do seu coração. O que nos impede é a vontade, o que nos impele também é a vontade. Não é se tem ou não condições, mas se tem ou não vontade de participar. Por isso eu não sou contra mexer com as emoções das pessoas quando se trata de missões. O pastor vem e conta aquelas histórias tristes, aquelas histórias sensacionalistas, para mexer com a emoção das pessoas. É isso mesmo, porque é tudo uma questão de vontade, amém, irmãos? Não é uma questão se eu posso ou não posso, se eu tenho condição ou não tenho, é tudo uma questão de vontade. E se a pessoa não tem emoção, ela não vai participar de missões. O investimento carnal, então, é aquele que morre aqui com a gente, não nos acompanha para o outro lado da vida. Porém, existe também o investimento espiritual. Paulo fala em Gálatas 6:8, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O Espírito aqui, irmãos, simboliza a vontade de Deus. É o oposto da carne, que simboliza a minha vontade. Mas não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. Cá entre nós, nem todos os meses eu quero entregar o dízimo, mas eu nem questiono, eu entrego. Nem todos os meses eu quero entregar a minha promessa de fé para missões, mas eu nem questiono, eu entrego. Porque o Espírito Santo, Ele me impele a fazer essas coisas. Antes de ser salvo, o nosso primeiro diácono do Templo Batista Maranata de Goiânia não acreditava no dízimo, e muito menos em promessa de fé para missões. Na opinião dele, todas as igrejas eram desonestas e todo o dinheiro acabava entrando dentro do bolso do pastor. E há muitas pessoas que pensam assim até hoje, e infelizmente algumas igrejas dão motivos, para que essas pessoas pensem assim.
Mas, depois que ele aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, ele descobriu, graças a Deus, que o dinheiro de Deus é um dinheiro sagrado. E ele passou a dar o dízimo, ele passou a participar de ofertas missionárias. E um dia, sem querer, Deus sabe que foi sem querer, o cartão da promessa de fé dele caiu na minha mesa. E eu vi o valor que ele estava dando para missões. Eu vi o valor que ele havia prometido para missões. Aquele irmão ganhava pouco, ganhava mal, muito, muito menos do que eu. Só que o valor dele era, no mínimo, 50% mais alto que o meu. Quando eu vi que ele estava dando 50% a mais do que eu estava dando, na hora eu me senti desse tamanhozinho. E eu disse para Deus: Senhor, eu sei que eu não devo ficar me comparando aos outros, mas aqui não vou me comparar por baixo, eu vou me comparar por cima. Eu não posso dar menos do que esse irmão. E a partir daquele mês, eu dei mais do que aquele irmão estava dando. Não era uma questão de competição, porque ele nunca ficou sabendo disso. Era uma questão de consciência. Eu não podia dar menos do que aquele irmão. Eu não podia, era inadmissível. Então o Espírito Santo, ele pode nos dar amor por missões, e ele pode nos dar amor por missionários, e ele pode nos dar amor por almas perdidas. Quem semeia através da carne não consegue ser generoso, mas quem é controlado pelo Espírito Santo sempre vai possuir um coração aberto. Então a promessa de fé nos transforma em pessoas ricas, mas nos valores eternos. Quantos querem ser ricos? Nos valores eternos. Em segundo lugar, ricos também nos valores internos. As pessoas dizem: você não pode ver o meu coração, você não pode me julgar, mas a boca fala do que o coração está. Você mostra o seu coração o tempo todo, quando abre os seus lábios. E Deus diz que Ele ama ao que dá com alegria. Há cultos em que irmãos estão trazendo as ofertas aqui no altar, né? Eles vêm cantando, eles vêm sorrindo, eles vêm cumprimentando uns aos outros, eles querem demonstrar alegria durante aquele momento do culto, em que eles estão fazendo as suas ofertas. Mas o que vem em primeiro lugar? O que vem primeiro? A alegria ou a generosidade? Alguém diria alegria? Quem diz alegria? Tá, e quem acha que a generosidade vem primeiro? Então, nós estamos divididos. A Bíblia diz que os dois, é algo simultâneo. Quem é feliz faz questão de ser generoso. E quem é generoso é naturalmente uma pessoa feliz. Não é interessante isso? Um casal de milionários passou a noite dividindo parte de sua fortuna com agências missionárias, que eles conheciam e confiavam. Quando escreveram o último cheque, no amanhecer do dia, antes do nascer do sol, os dois começaram a dançar e a cantar de felicidade pelo que eles haviam feito. Deus ama o que dá com alegria. A Bíblia diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Repitam comigo: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Pense nisso, antes de ficar reclamando dos dízimos que você entrega, da promessa de fé que você entrega, mas entregue tudo com alegria. E o que significa contribuir com alegria? Primeiro, contribuir sem acaso. Deus diz, através de Paulo, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então a promessa de fé que você faz para missões é uma oferta planejada sim, é uma oferta pensada sim, e é uma oferta elaborada sim. Deus pode até colocar o valor no seu coração, mas se você não planejar, se você não pensar, se você não elaborar, você nunca entrega.
Não se trata de uma oferta momentânea ou emocional. Eu só vou dar quando sentir vontade. Mas algo que planejamos com muita responsabilidade. Certa vez, a nossa igreja, onde alguns de nós nasceu em Cristo aqui, perdeu várias pessoas ao mesmo tempo. Mas a saída daquelas pessoas não afetou os valores de dízimos e nem os valores que eram dados para a promessa de fé. Por quê? Porque eram pessoas que não contribuíam com a igreja ou com a promessa de fé com regularidade. Não contribuíam com frequência. Ao contrário, suas ofertas eram esporádicas, eram casuais. Por isso que quando elas foram embora, não afetaram de maneira alguma a vida financeira da igreja. Deus ama ao que dá com alegria. Isso quer dizer que Deus ama ao que dá com fidelidade. E esse ama aqui não é no sentido de que Deus odeia quem não entrega os dízimos. Esse ama aqui, Deus se alegra. Deus tem prazer naquelas pessoas que conseguem ser fiéis. Então, contribuir sem acaso. Segundo, contribuir sem reclamação. Aliás, eu pergunto, o que é mais pecado? Não entregar o dízimo ou entregá-lo com o coração pesado? Pois é, porque Deus ama o que dá com alegria. Se é para reclamar, não dê. Não dê. Ainda mais nesta igreja, fora o tesoureiro, ninguém fica sabendo quem entregou, quem não entregou, quem deu, quem não deu. Amém, irmãos? Claro que para assumir um cargo de liderança, você tem que ser exemplo. E o dízimo faz parte do exemplo. As ofertas fazem parte do bom exemplo. Mas a igreja não fica sabendo. Lembro-me de um jovem, ele era um jovem senhor já casado, ele conseguiu entregar o dízimo por três meses. Foi o máximo que ele conseguiu na vida inteira dele. E no primeiro mês, ele me procurou para dizer que iria dar o dízimo para ser abençoado por Deus. Fiquei calado. No segundo mês, ele me procurou para dizer que Deus ainda não o estava abençoando. E no terceiro mês, ele me procurou para dizer que não daria mais o dízimo, pois as bênçãos não vieram. Em outras palavras, ele não estava dando os dízimos de coração. Ele estava triste, ele estava reclamando. Na época eu perguntei para ele, você está dando dízimo, mas você continua brigando com a esposa? Continuo. Você continua sonegando impostos? Continuo. Você continua enganando os seus clientes? Continuo, senão eu não vivo. Então você espera que Deus vai te abençoar só por causa dos dízimos, enquanto você comete todas essas coisas erradas? Entregar o dízimo é só uma das questões. Deus, Ele quer ver um conjunto de boas ações, amém, irmãos? Deus não se vende. Deus não vai abençoar uma pessoa só porque ela é dizimista. Deus olha o conjunto do que aquela pessoa está fazendo. Terceiro, contribuir sem coação ou por necessidade. Olha, não entregue dinheiro nenhum a Deus por necessidade. Ah, mas eu vim de uma igreja, eles diziam que se eu desse o dízimo das minhas dívidas, eu seria abençoado. Deus jamais vai pedir o dízimo das suas dívidas. Dízimo é do seu ganho, não de sua perda, amém, irmãos? Esse tipo de ensinamento insulta a inteligência humana. Mas, infelizmente, há pessoas que acreditam nisso. Quanto que eu dei? 20 mil reais, vou dar 2 mil de dízimo. Aí passa a dever 22 mil reais. Em certas igrejas, os não dizimistas são proibidos de participar da Santa Ceia do Senhor. Isso aqui jamais aconteceria por duas razões. Primeiro, ninguém fica sabendo quem são os não dizimistas. E segundo, a Bíblia claramente diz, examine-se, pois o homem a si mesmo. Na hora da ceia, você se examina, não é o pastor que te examina, não é o diácono que te examina, é você mesmo que se examina e decide se pode ou não participar da ceia. A igreja não pode proibir ninguém
de participar da ceia. Só pode admoestar, exortar, e assim também nenhuma igreja pode obrigar os seus membros a entregar os dízimos, ou a promessa de fé para missões, só pode encorajar. As ofertas precisam ser sem acaso, sem reclamação e sem coação. Olha o que Deus disse: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover. Para isso, dele recebereis a minha. Gente, Deus sempre quis receber ofertas voluntárias. Deus não está pedindo esmola, amém, irmãos? Deus não está implorando ofertas de ninguém. O coração precisa se mover voluntariamente. Ricos nos valores eternos e ricos nos valores internos. Eu quero ser rico. E em terceiro lugar, ricos nos valores materiais. Por que não? É uma promessa bíblica e que tem se cumprido na nossa vida. Veja, Paulo ainda em 2 Coríntios 9, verso 8. Todos lendo juntos? Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Quantos acreditam? Ele pode nos fazer superabundar. Para ser um doador, é necessário graça. E a palavra graça aqui, né? Você tem que suportar. Tirar todos os meses, né? Aquelas ofertas do seu salarinho suado e entregar na obra de Deus. Você só consegue graça através da gratidão que Deus faz jorrar dentro do seu coração. Ele tem feito tanto por mim, isso aqui não é nada. Paulo diz que Deus pode nos dar esse tipo de graça. Já ouvi crentes orando pelo dom de profecia, porque eles acreditam que o dom de profecia é o dom de revelar o futuro, revelar o que vai acontecer na vida das pessoas. Já vi crentes orando pelo dom de ensino. Eu quero ensinar bem, quero ser bastante didático. Já vi pessoas orando pelo dom de presidir. Quando crescer, eu quero ser pastor. Por quê, meu filho? Porque eu quero mandar, eu quero poder dizer para as pessoas o que elas têm que fazer. Já que eu vou ficar na igreja, então eu quero ser o pastor para poder mandar nos outros. Aí ora pelo dom de presidir. Mas falando sério, eu nunca vi ou ouvi um crente orando pelo dom de contribuição. Senhor, eu quero o dom de contribuir. Lá de Romanos capítulo 12. Eu quero contribuir, eu quero dar mais e mais, Senhor. Muito mais do que eu já dou. Não, eu não vejo pessoas orando por isso. Porém, quando contribuímos, somos abençoados de várias formas. Primeira delas, Deus toma conta de nós. Paulo diz no verso 10, pode ler comigo. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. Em outras palavras, Deus é a fonte da nossa renda, e Ele promete nos dar pão, se nós investirmos a nossa renda na obra dEle. Desde que o TBM nasceu, TBM Mãe, no mês de novembro, finalzinho de novembro, de 1993, eu tenho visto a renda de vários e vários irmãos daquela igreja aumentando, e olha, não é por causa da economia não, as rendas aumentaram por causa da fidelidade deles a Deus. Irmãos compraram carros novos, casas novas, viram os seus filhos se formando nas melhores universidades. Sabe, é a promessa de Deus que foi cumprida na vida daqueles irmãos que semearam. Eclesiastes 11:1 diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Depois de 23 anos, podemos dizer que muitos irmãos acharam o seu pão através da igreja. Certa mãe de nossa igreja, por exemplo,
em 1994, nunca me esqueço, num culto de quarta-feira como este, me procurou e disse: pastor Rômulo, tenho 3 opções, acabei de receber o meu contra-cheque, acabei de receber o meu saláriozinho, e eu tenho 3 opções, a Raquel se lembra disso. Primeira opção, eu posso entregar o meu dízimo e a minha promessa de fé para missões. Ou eu posso pagar minhas dívidas. Ou ir ao supermercado e comprar mantimento para a minha família. Porque ela era mãe sozinha, criando 3 filhos homens. Pastor, o que eu devo fazer? Já pensou? Se eu falar para ela, entregue os dízimos e a promessa de fé, como que fica a alimentação para os filhos? E as dívidas? Na hora eu respondi: minha irmã, eu não posso dizer o que a senhora vai fazer, porque isso é entre a senhora e Deus. Mas eu vou dizer o que eu faria e já fiz no seu lugar. Eu colocaria Deus em primeiro lugar. Eu daria o meu dízimo, eu daria minha promessa de fé, seja o que Deus quiser. Mas para você dizer isso, você tem que fazer isso. Fui para casa e Deus sabe que naquela noite eu fiquei muito preocupado com ela. E eu orei: oh Deus, para falar a verdade, não deixa ela entregar o dízimo não. Ela pode comprar mantimento, porque é o pensamento humano. 2 dias depois, ela me telefona, feliz da vida. Ela diz: pastor, na quarta-feira mesmo, eu pela fé dei o dízimo, dei a promessa de fé. 2 dias depois, sem nenhuma explicação, eu recebi um bônus do meu emprego, que era o valor exato do dízimo e da promessa de fé que eu dei. Hoje, depois de tantos anos, ela formou 3 filhos homens. Um é empresário, muito bem sucedido. O outro é contabilista e está se formando em direito. E o caçula dela é um cirurgião, médico cirurgião. Pergunta se hoje ela está bem. Amém, irmãos? Pergunte como que está a vida financeira dela hoje. Deus é fiel. Ele toma conta de nós. Ele toma conta dos seus. Veja mais uma vez: ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. Então eu posso dizer nesta noite, sem medo de errar, pode investir na obra de Deus, Deus toma conta de nós. Pode, sem medo. Segundo, olha que outra bênção: Deus divide o nosso investimento materialmente. Como assim? E multiplique a vossa sementeira. Então pense bem, começamos com uma sementinha, de repente temos uma sementeira. A nossa igreja começou dentro de uma edícula, dentro de um barracão, no fundo da minha casa, em Goiânia. Hoje, aquela igreja está num dos prédios mais lindos, mais formidáveis da região. E além disso, Deus já nos deu mais 4 outras igrejas. É a sementeira. E tudo começou com uma sementinha. Porém, mais importante que o material é o espiritual. Deus divide o nosso investimento espiritualmente. Olha o que Deus fez por nós, nos usou para abençoar Serrana e Serra Azul. A nossa igreja é bebê, só tem 1 aninho de vida. E Deus usou essa igreja, 1 aninho de vida, para abençoar uma igreja de 30 anos de vida. É a sementeira. Então, meus amados, eu não estou falando da boca para fora, nós estamos mostrando evidências de que vale a pena investir na obra de Deus. Deus divide o nosso investimento espiritualmente. O fruto da nossa justiça é o que nós investimos em outros e não em nós mesmos. Deus quer que alcancemos o maior número possível de pessoas através das nossas ofertas. Veja o que Deus disse: pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Um pastor chamado George Gilhan, depois de muitos anos, precisou vender o prédio da igreja dele. Por quê? Porque a maioria dos membros já havia morrido. A igreja parou de crescer, pessoas morrem, ficou só o prédio
e mais ou menos uma meia dúzia de pessoas idosas. E para piorar a situação, o bairro onde ele estava, a comunidade onde ele estava, foi transformada. Não havia mais como uma igreja funcionar naquele local. O que fazer? Ele vendeu o prédio da igreja para um comércio, pegou o dinheiro e dividiu entre 5 missionários. E eu fui um deles. Mandou o dinheiro para esses missionários para ajudar na construção de suas igrejas. Nos ajudou em Goiânia. Mais tarde, quando eu levei o vídeo, levei as fotos, e ele viu o rostinho daqueles brasileiros, das crianças e dos pais e das famílias que nós havíamos ganhado para Cristo e que estavam no prédio em Goiânia, ele não resistiu e começou a chorar. Porque ele viu o prédio que ele vendeu no nosso prédio. Ele viu o dinheiro que ele nos deu na vida daquelas pessoas. Ou seja, ele viu os frutos de justiça. Quem são esses frutos? Nós, resultados da obra missionária. Imagina então, daqui a um ano mais ou menos, entrando lá na Igreja Batista Independente de Serra Azul, entrando no prédio novo, e vendo aqueles irmãozinhos de Serra Azul, e pensando, gente, olha o nosso investimento aqui. Olha o que Deus nos usou para causarmos. Deus deseja que sejamos ricos, sim, mas que tipo de riqueza é esta? Ricos nos valores eternos, ricos nos valores internos e ricos nos valores materiais, porque é impossível dar para Deus mais do que Deus dá para nós. Para participar fielmente da promessa de fé, precisamos ser ricos, não em relação ao dinheiro. Tem alguém rico aqui em relação ao dinheiro? Talvez o mais rico aqui seja o Davi, né? Acho que não tem ninguém rico nesta igreja. Queira Deus que um dia tenhamos. Por que não? Não há nada de errado com isso. Mas todos nós podemos ser ricos nos valores internos, como pessoas, como crentes, como seres humanos. Mas para participar fielmente da promessa de fé, nós temos que ser ricos em relação à generosidade. A pessoa pode ser rica materialmente, mas ser avarenta, não participar de missões, e se participar, participar com muito pouco, quando ela mesma poderia participar com mais. Todos nós temos a capacidade de investir 2 vezes mais do que nós estamos investindo hoje na obra de Deus. Por que não investimos então? Paulo diz lá no versículo 5, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Então o problema é sempre a nossa avareza.